E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nosso objetivo hoje é muito claro e preciso. É responder aquele questionamento 1, a relação entre número de questões, número de acertos e pontuação. Vamos tentar esclarecer isso da melhor maneira possível para vocês, ok? Vem comigo aqui no slide. Então olha só pessoal, nosso objetivo hoje é responder, vou pegar uma caneta aqui, cor vermelha, essa. Nosso objetivo aqui então é responder a pergunta número 1, esses questionamentos aqui, certo? Por que dois alunos com o mesmo número de acerto possuem pontuações diferentes e vice-versa, com a mesma pontuação ou possuem número de acertos diferentes, quanto isso pode variar e como funciona essa variação. E para isso a gente vai começar com uma observação importante. Olha só, é praticamente improvável que dois participantes com o mesmo número de acertos tenham a mesma pontuação. A previsão da pontuação com relação ao número de acertos só é possível se os alunos fizerem a mesma prova e acertarem as mesmas questões. Ou seja, é improvável que dois alunos acertem as mesmas questões. A estatística, a probabilidade disso acontecer é muito baixa, né? Mas existe uma possibilidade, professor Froza, vem comigo aqui. Existe essa possibilidade de dois alunos acertarem o mesmo número de questões e tirarem a mesma pontuação em matemática? Existe. A única possibilidade disso acontecer é se eles fizeram a mesma prova e acertaram as mesmas questões. Ou fizeram provas diferentes, que tem a ordem das questões diferentes, mas acertaram exatamente as mesmas questões. Aí eles tiveram a mesma coerência pedagógica, tiveram a mesma coesão. Aí a pontuação vai ser igual, ok? Bom, então, seguindo em frente aqui, a pontuação das questões, ela é relacionada sim ao seu nível de dificuldade, tá ok, pessoal? A pontuação depende do nível de dificuldade. As questões difíceis, elas têm uma pontuação maior. E elas são cerca de 20% da prova. Gira aí em torno de 11 a 12 questões. As questões médias são 50% da prova. Nesse momento aqui é que você vai se dedicar, o maior tempo da avaliação você vai se dedicar às questões medianas, de nível médio, certo? Variam aí de 22, 23 questões. E as questões fáceis, que não são menos importantes, mais ou menos 25% da prova, varia em torno de 11 a 12 questões. É claro que fácil é um pouco subjetivo, né, pessoal? Depende do quanto você estudou, do quanto você se preparou para fazer essa avaliação. E aqui tem uma régua que a gente consegue medir essa coerência pedagógica, que tem a ver com a consistência das suas respostas. Que régua é essa de medição? Tem um exemplo aqui, as questões, como que isso funciona, né? Como é que funciona essa variação toda aqui, certo? Ela funciona da seguinte forma: as questões medianas estão mais ou menos aqui, de nível médio de dificuldade. A hora que você vai subindo aqui, são as questões mais difíceis, a régua está ficando mais vermelha, e aqui embaixo, na parte mais azul, as questões mais fáceis. Então o que acontece aqui nesse exemplo hipotético aqui? Vamos supor que a gente tenha 10 questões. E esse aluno B aqui, ele acertou das 10 questões 1, 2, 3, 4, 5. E o aluno A, o aluno B acertou 5, o aluno A também acertou 1, 2, 3, 4, 5. E aí no Enem, se isso tivesse, é claro que no Enem são 45 questões, tá pessoal? Então é um exemplo hipotético. Então olha só, esse aluno aqui, levando em consideração a coerência pedagógica e a coesão, a consistência dessas respostas, o que aconteceu com o aluno B? O aluno B, ele acertou 3 questões difíceis e errou 3 questões mais fáceis. Errou também uma questão média. O que aconteceu com o aluno A? O aluno A, ele errou as 4 questões mais difíceis, acertou a mediana e errou somente uma fácil. Ou seja, o que acontece?
Acontece que esse aluno A, ele fez a prova de uma maneira mais consistente. O que quer dizer isso, professor Froza? Que consistência é essa? Vem comigo aqui. Bem, a prova do Enem, ela é elaborada seguindo uma certa linha de raciocínio. Então, das 45 questões de matemática, tem, por exemplo, 10 questões de geometria. 10, 12. Dessas 12 questões tem as fáceis, as médias e as difíceis. Do nível fácil, médio e difícil. Vamos supor que dessas 12 questões, 5 sejam fáceis, 5 médias e 2 difíceis. O que acontece? Você acertar as questões difíceis vai te dar uma maior pontuação? Possivelmente, mas pode te prejudicar. Quando que isso te prejudica? Se você errar as questões fáceis. Então, qual que é a lição que a gente tira dessa brincadeira aqui, da coerência pedagógica, desse sistema que o Enem utiliza, dessa estatística, que chama-se TRI, e vamos ver com detalhes aqui nesse vídeo. Ruim é errar as questões fáceis. Se você acerta as fáceis e as medianas, o maior número delas, você pode acertar as difíceis naquela mesma linha de raciocínio, por exemplo, a geometria. Por quê? Aí você vai ter uma pontuação maior nessas questões difíceis, porque o pesca-chute, vamos dizer assim, né, que é o TRI, ele vai pensar, olha, dessa linha de raciocínio de 12 questões, que envolve porcentagem, que envolve geometria plana, geometria espacial, geometria básica, ele acertou as fáceis, ou seja, esse aluno estudou, ele não errou nas questões mais fáceis, acertou a maioria das medianas e acertou as difíceis também, mesmo que você tenha chutado as difíceis. Essa teoria de resposta do item não tem como saber se você chutou, ela vai fazer uma ponderação com relação às questões fáceis. Se você errou as fáceis, às vezes você sabia, mas errou por causa de uma distração, por causa de uma pegadinha que você não percebeu. Você errou a questão fácil, errou 2 questões fáceis, naquela mesma linha de raciocínio. E as difíceis você ralou e acertou na raça mesmo, porque você sabia, mas cometeu uma falha lá nas fáceis. A teoria de resposta ao item, esse modo de correção do Enem, não vai perceber isso. Ele vai descontar pontos. E não vai valorizar essas questões difíceis, não vai dar uma maior pontuação. Ao contrário, vai tirar pontos de você. Por quê? Porque você errou as fáceis. Aí você fala, professor Froza, mas eu errei as fáceis porque foi um vacilo, mas eu sabia. Pois é, vacilou, ele não tem como saber. Essa estatística não tem como saber. Errou as fáceis, você vai ser prejudicado na pontuação nas questões difíceis. Ok? Volta comigo aqui no slide. Então, pessoal, no método tradicional, esses 2 alunos aqui, o aluno B, desculpa, e o aluno A, eles teriam a mesma pontuação porque acertaram 5 entre 10 questões. Só que no modelo de correção do Enem, não. Olha só, aqui nós temos um exemplo de que esse aluno que acertou mais questões difíceis e errou as fáceis foi com 380, esse aluno B foi com 480. E é exatamente isso que acontece, tá, pessoal? Vamos ver isso com mais calma, com mais detalhes. Então, voltando aqui, pessoal, agora vamos estudar um exemplo que eu tirei da internet voltado às ciências da natureza. O que acontece nessa tabela aqui, pessoal? Olha só. Vários alunos que acertaram 14 questões. Aqui estão vários alunos que acertaram 14 questões. Entre eles, os que tiveram a menor nota, 350 pontos. Os que tiveram a maior nota, 585 pontos. Olha a diferença, pessoal. 245 pontos a diferença. E todos esses alunos aqui que estão nessa linha da tabela, eles acertaram quantas questões? 14 questões de ciências da natureza. Entre os alunos que acertaram 23, você vê que quanto maior o número de questões, essa diferença ela vai diminuindo, certo? Dentre vários alunos que que acertaram 23 questões em ciências da natureza, a menor nota deles foi 547 e a maior 677, uma variação de 130 pontos. Então olha a importância de priorizar os estudos. Estudar primeiro os conteúdos mais fáceis e treinar bastante para não cair nas pegadinhas, certo? Então essa variação aqui, ela se deve em função dessa teoria de resposta ao item, que nós vamos entender como que ela funciona agora. Então olha, como já vimos, né, é improvável que 2 alunos com o mesmo número de acertos tenham a mesma pontuação.
a não ser que eles fizeram a mesma prova com o mesmo número de questões e tal. Temos aqui de novo a nossa régua de consistência, certo? A régua de consistência, já vimos lá no primeiro slide, que se o aluno errar as questões mais difíceis, no caso do aluno A aqui, e não errar as mais fáceis, ele tem mais consistência. O TRI, essa teoria, entende que ele tem mais consistência na resolução. E o aluno, quando acerta as mais difíceis e erra as mais fáceis, a teoria de resposta ao item, ela pensa assim, olha, a probabilidade desse aluno ter chutado é muito grande e ela desconta pontos, apesar das questões mais difíceis valerem mais pontos, desde que você tenha essa consistência, essa coerência pedagógica. Mas o que é essa coerência pedagógica, professor Froza? O que significa essa coerência pedagógica que eu nunca ouvi falar? Olha, essas imagens aqui foram tiradas do site da professora Camila, do YouTube, está o endereço dela aqui, certo? Eu aconselho que você dê uma olhada, excelente professora, uma aula muito esclarecedora, certo? E eu tirei algumas imagens de lá. Eu sugiro que você assista essa aula aí e quero dar um oi aí se a professora Camila estiver assistindo. Mas o que acontece? A teoria clássica, certo, dos testes é o seguinte: quantidade de acertos, quantidade de pontos que você vai conseguir. Acertou a metade da prova, você tira 50% da nota. Acertou 70%, você tira 7%, e assim sucessivamente. A TRI funciona diferente. Ela leva em consideração a coerência das suas respostas. Tem que ter coesão. Tem que ter coesão e coerência no número de questões que você acertou. No número não, nas questões que você acertou. Olha só, esse exemplo 1 aqui, ó, é uma prova que tem coerência pedagógica. Um exemplo, de novo, de 10 questões. O aluno errou 2 questões difíceis e acertou as 8, medianas e fáceis. Então, ele tem uma coerência pedagógica, a nota dele cresce. Agora, pode acontecer o contrário. Nesse caso aqui, o aluno errou uma média, errou uma fácil e acertou todas as difíceis, ó. E aí, o pesca-chute lá, que é o TRI, ele vai entender que não teve uma coerência pedagógica. E aí, o que vai acontecer com o gráfico de correção? Seus pontos vão diminuir. Ou seja, a estatística vai retirar pontos. Aí onde acontece de 2 alunos acertarem o mesmo número de questões e terem pontuações tão diferentes. Vamos lá. Então, como que isso pode acontecer? Esse gráfico aqui, pessoal, eu tirei do site do Humberto, tá ok? Perdão, do canal do YouTube do Humberto Manarino. É um cara muito bacana também. Ele fala muito sobre o Enem. É um professor que eu aconselho você a dar uma entrada lá no YouTube e assistir esse vídeo. Tá? Faz parte dos nossos estudos. Aconselho a você. Então o que acontece? Não existe como prever. Não existe como prever de uma maneira certa. Não existe como ter certeza dessa relação entre número de questões e pontos. Vem aqui comigo. Então tem como ter certeza? Professor Froza, eu quero tirar os 800 pontos que eu preciso para conseguir o financiamento em determinada instituição, em determinado curso. Então tenho como eu saber quantas questões eu preciso acertar? Não, não tem como, mas tem como prever. Para isso que existem gráficos e previsões ao longo do tempo que aconteceu o Enem e também do ano de 2019. A gente tem todos esses dados. E aí o que o Humberto fez? O Humberto fez uma planilha no Excel que nós vamos analisá-la aqui agora. Então essa planilha aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui tá, esse eixo aqui, que seria o eixo X aí, né? O eixo da horizontal, representa número de acertos. E esse eixo aqui representa a pontuação. Pontuação e número de acertos. Certo? O que acontece? Se a pessoa acerta ali entre 12 a 16 questões, de 12 a 16 questões, ela vai tirar entre 600 e 700 pontos. 700 pontos, desculpa. Ó, de 12 a 16 questões. Tem toda essa área aqui para ser examinada. Olha a diferença, certo? Mas a pontuação vai ficar ali entre 600 e 700. Olha, a diferença aqui de 100 pontos, tá, pessoal? Mas quem que vai definir isso? Se é 600 ou se é 700? A coerência pedagógica na qual o aluno respondeu essas questões. Se ele errou muito questões fáceis e acertou as difíceis ou não.
ou acertou mais as questões fáceis, e aí você pode ter até chutado a questão difícil. Se acertou, o TRI vai entender que você sabia realmente aquela questão. Para tirar 700 pontos, tem que acertar entre 719 questões. Entre 17 e 19 questões. Isso é uma previsão, tá, pessoal? Para tirar ali no intervalo de 800 a 900, tem que acertar de 28 a 37. E se você quer tirar mais do que 900 pontos, tem que acertar mais do que 37 questões. E aí eu lembro a vocês que o nosso objetivo aqui com esse curso é tirar uma nota nesse intervalo aqui, certo? Entre 700 e 900. Eu não estou aqui muito preocupado, não vou priorizar, vem comigo aqui. É importante falar disso, eu não vou priorizar os alunos que querem tirar acima de 900, porque eu estou preocupado com a massa, com a maioria. Esse curso também envolve os alunos do ensino fundamental. Então o que acontece? Nós vamos trabalhar no intervalo de 700 a 900, com coerência pedagógica. Vamos estudar primeiras questões mais fáceis, vamos nos preparar para as pegadinhas, vamos estudar muito interpretação das questões, colocar várias ferramentas matemáticas na nossa caixinha de ferramenta e nós vamos focar nesse intervalo. É claro que, mas aí, Froza, eu vou tirar 700 ou 900? Aí depende da sua dedicação, do seu entendimento e do tempo que você tirar, da sua organização aí para os estudos, ok? E esse curso, ele é totalmente focado nesse intervalo aqui, para quem quer tirar essa pontuação aqui. Aí eu falo para você, o aluno que quer gabaritar, o Enem não é uma prova que foi feita para gabaritar. Se o aluno quiser gabaritar o Enem, vem comigo aqui de novo. Então, se o aluno quiser gabaritar o Enem, acho ótimo, acho lindo, mas é a minoria que tem essa capacidade, essa facilidade com matemática a ponto de resolver, e não só resolver de maneira rápida. Tem que ser, porque o Enem não é uma prova feita para gabaritar, por quê? Porque o tempo não o tempo não é suficiente. Então o Enem é uma prova para ser estudada, mapeada, e você tem que ir com direcionamento. Se você for para tirar entre 700 e 900 pontos, se você estudou, primeira coisa, resolver várias e várias questões do Enem. Tem que resolver várias questões do Enem, porque aí você vai chegar lá mais familiarizado possível. Isso é muito importante. Agora, para as pessoas que querem tirar mais do que 900, de repente, esse curso é um curso introdutório. Você vai ter que ir além dessas aulas aqui para tirar uma nota 950, 1000. Ah, como assim, professor Froza? Quer dizer que eu fazendo esse curso eu não vou tirar 950? Não sei, depende, é bem possível, mas aí nós vamos estar contando com o fator sorte, porque você acertando as questões fáceis e médias, dedicando a maior parte para essas questões, aí você me pergunta, eu vou chutar, professor Froza, as questões difíceis? Vai chutar, porque o único problema de chutar as questões difíceis é você ter errado as fáceis e médias, em um número muito grande. Se você não errou muitas questões fáceis e médias, você pode chutar as difíceis, e aí, se o fator sorte estiver ao seu favor, aí sim você pode tirar uma nota maior que 900, ok? Então, até a próxima aula, que nós vamos estar respondendo a segunda pergunta. Até mais!